Ele também definiu ex-padres, né, poderiam usar ou não as vestes clericais. Então a gente viu que até hoje, né, normalmente o pastor luterano, ele tem assim, não sei se pode dizer como se fosse uma batina, né, mas é algo que ainda lembra, né, um pouco da igreja. Era comum na prática do batismo, o sacerdote molhava com a sua própria saliva e punha nas narinas e nos ouvidos da criança. O altar é o trono do sacerdote católico, mas o púlpito é o trono do pastor protestante. Lutero, ele também era um ser humano, ele também cometeu as suas gafes, seus enganos, né? Não diga! Olá, meu nome é Wilson do Amaral Filho, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e você está no podcast de História da Reforma Protestante de nossa igreja, um trabalho muito dedicado do presbítero Vlander Zickel, nosso professor, historiador aqui da igreja, que tem vivido intensamente a preparação de pessoas por meio deste curso que ele dá. E nós estamos aproveitando este material todo da sua vida para um podcast. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde, mais uma vez estamos presentes aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né? No último episódio, nós vimos quantas modificações Lutero fez no culto. E mais algumas coisas ainda, né? Por exemplo, ele determinou que deveria ocorrer 3 encontros, trabalhos aos domingos e outros encontros nos dias de semana. Apesar de todo final de tarde ele já tinha uns estudos com o pessoal. Mesmo Sim. assim, a gente viu que a vida, né, da igreja, vamos dizer assim, estava bastante ativa, né? Acho que por conta da iluminação não ter corrente elétrica, esses encontros eram durante o dia. A realização dos chamados cultos, sem dúvida nenhuma, era durante o dia. Durante o dia. Tanto os trabalhos nos domingos quanto nos outros dias da semana. Dos outros dias da semana. Só os estudos particulares em grupos, que era no final da tarde, avançava para a noite. Certo. Mas aí o local já era mais iluminado, né? Ele também definiu que vamos dizer assim, os ex-padres, né, poderiam usar ou não as vestes clericais, tá? Então a gente viu que até hoje, né, normalmente o pastor luterano, ele tem assim, não sei se pode dizer como se fosse uma batina, né? Mas é algo que ainda lembra, né, um pouco da igreja. E também ele falou, quem quiser manter o uso de velas no altar, também poderia. Porque o sentido das velas era outro, né? Não era esse de achar a alma, achar um lugar, né, alguma coisa, o caminho. Qual era o sentido? A vela, ela tinha um sentido de quando ela estava derretendo, né, significava até o sacrifício de Cristo, o derretimento da vela. E aquela fumaça que subia aos céus é como se fosse até a oração, as súplicas dos fiéis, né, justamente para buscar o caminho do Senhor, né, buscar o contato, a comunhão. Tá? Entendi. Então, e outra coisa, Cristo significa luz, né? Luz nas trevas, então tinha esse significado também. Quer dizer, os significados sempre estiveram presentes na vida de Lutero. Ele deixou alguns, mas ele manteve outros e ampliou, modificou o seu significado. O sentido disso, né? Por exemplo, em 1526, ele revisou o serviço batismal também, aboliu o uso do sal, do óleo e da saliva, né? Era comum na prática do batismo, né? O sacerdote molhava com a sua própria saliva e punha nas narinas e nos ouvidos da criança. Imagina a higiene, né? Se fosse o que nós tivemos, a pandemia aí há alguns anos. Tá? Mas frequentemente lá havia, por falta de cuidado médico, havia peste, havia uma porção de situações. Exatamente. Não é? Mas tudo isso tem a ver exatamente com o fato
de que eles parece que se sentiam à vontade de tentar imitar Cristo na cura, nos registros que tem no Antigo Testamento. Exato. Por isso eles faziam isso. Mas não é só isso, não é? Nós sabemos que o padre, por suas palavras, por suas declarações, por sua Postura própria, né? postura própria, mas especialmente por sua fala, conseguia transformar uma criança pagã Em salva, né? em salva, Aham. por sua declaração. E usar a sua saliva para umedecer os ouvidos e as narinas da criança, não é? E ele dizia a palavra, né? Deve ser assim, efeta, que significa abre-te, né? Quando ele estava realizando o batismo, imitando o gesto de Jesus na cura do surdo-mudo, né? Em seguida ele diz, abre-te, efeta, para respirar o perfume de Cristo. Sim. E tu, demônio, foge porque está próximo o juízo de Deus. Então, essa era tudo a cerimônia, né? Entendi. E essa era a preocupação, porque que a igreja queria batizar logo as crianças, porque se morressem sem o batismo, morreria na condição de pagã. Exato. Aí essa alma tem toda aquela trajetória que, conforme a teologia deles, bom, não poderia ir para o céu diretamente, então provavelmente teria que passar por um período de aperfeiçoamento. Aonde, conforme o estudo deles, né? Até dentro do purgatório. Mas Lutero já refuta agora a ideia do purgatório, né? Então já surge outra discussão aí, né? O que mais que ele manteve? Ele manteve ainda o uso da confissão pública e da absolvição. É mesmo? Sim, porque ele achava que o pessoal, pela própria ignorância e desconhecimento, tá, eles precisavam de alguém para orientar. Então, quando eles iriam buscar o perdão, como que eles deveriam fazer? Então, ele manteve isso, que o pessoal procurasse como se fosse um confessor, contasse a esse confessor seus pecados, e através desse confessor, então, ele iria introduzir como o indivíduo deveria obter o perdão. Entendi. Tá? E depois ele foi mudando, depois o pessoal foi buscando mais diretamente, né? Entendi. Mais alguma coisa que ele fez nessa área? Deu prioridade ao sermão no culto público, né? A ponto de um historiador alemão, tal de Schaff, ele afirmou o seguinte, né? Eu já ouvi isso daqui em outros lugares também, diz, o altar é o trono do sacerdote católico, mas o púlpito é o trono do pastor protestante. Por quê? Porque o altar ele é todo místico, né? Tem quando passa para como que purificar o ambiente, que o sacerdote começa com incenso, né? Incensar sempre do lado direito e vai contornando o próprio altar, onde está a própria mesa, né? Do cerimonial. Quer dizer, tem uma série de coisas que ele falou, não é necessário tudo isso, né? Em 1529 ele preparou 2 catecismos, o grande e o pequeno, também em alemão, claro. Isso tudo para ajudar as pessoas a entenderem a doutrina cristã. Que estava sendo introduzida, aplicada ali, né? É. O serviço religioso também passou a ser celebrado em alemão, assim dava se tornando mais popular e inteligível, né? Sim. Ele compôs 37 hinos, tá? Sendo alguns originais, né? Como Castelo Forte, por exemplo, e outras traduções ou reproduções de hinos latinos também. Em 1524, publicou um livro sobre a instrução em que dirigia um apelo, isso é importante para ver, né? A todos os magistrados de todas as cidades da Alemanha a melhorar as escolas existentes ou criarem novas escolas para os meninos e meninas, sugerindo que parte das propriedades das igrejas e conventos fosse destinada a esse fim. Quer dizer, a ideia de uma escola ao lado de um templo podia não ser original dele, mas ele foi o propagador. Ele estimulou isso, tanto que um trecho da carta dele aos magistrados, ele disse o seguinte, né?
Tenho vergonha de nosso povo cristão quando ouço dizer que a instrução só serve para os eclesiásticos e que não é necessária para os leigos. Precisamos em toda parte de escolas para nossas meninas e nossos meninos, a fim de que o homem se torne capaz de exercer convenientemente sua profissão e a mulher de dirigir sua casa e educar seus filhos. Peço que a criança vá à escola pelo menos 1 ou 2 horas por dia, e é preciso que se tomem os mais capazes para fazer deles professores e professoras. Quer dizer, ele estava pensando numa sucessão de educadores, uma formação de educadores, mas o que eu acho interessante é que naquela ocasião, naquela época, iam para a escola apenas meninos e as meninas dos aristocratas, dos nobres. Os que tinham recursos. Os que tinham recursos. Mas aqui ele está abrindo para a população em geral. Quer dizer, ele olha sem medo de perder o controle, porque quando uma pessoa aprende a ler e escrever, ela se torna, de certa maneira, independente. Começa a pensar por si mesma. Né? É por isso que hoje em dia as escolas são muito direcionadas para um determinado tipo de pensamento, porque sabe-se que se dermos margem para a criança aprender o que ela quiser aprender e como ela quiser aprender, ela vai dar trabalho no futuro. A gente está cansado de ver isso, né? E esse fato aqui na Alemanha tem a ver com o próprio desenvolvimento, né? Não só na Alemanha, mas depois os outros povos que adotam o protestantismo, eles passam a adotar essas políticas também, né? Sim. De preparação da sociedade, preparação das novas gerações. E isso desenvolve não só a parte religiosa, mas como o indivíduo aprende já a ler e tem toda a orientação da igreja, e também as melhores escolas, também as outras áreas, né? A própria área de engenharia. E a Alemanha se caracteriza até hoje em ser uma forte escola para teólogos, tanto católicos quanto protestantes. Ontem eu estava falando sobre o pensamento de Calvino em relação ao Estado. E eu estou me lembrando aqui agora do fato de que um princípio de justiça que Calvino defendia era o princípio da obediência à norma legal, mas essa norma legal tinha que ser produzida com equidade, ou seja, considerarmos cada cidadão, cada cidadã com o mesmo valor e com mesmos direitos e deveres. E obrigações, exatamente. Não é? Esse pensamento da reforma se embrenhou aqui no pensamento ocidental. Nós temos esse pensamento assim, vamos dizer assim, na forma de pensar o geral. Mas a população faz distinção. Uhum. Homens se consideram superiores a mulheres, mulheres se consideram superiores a homens, determinadas etnias se consideram superiores a outras. Uma confusão, né? Um rabo de arraia, né? Exato. É muita confusão. Muita confusão. Vamos continuar. Tá. Bom, agora a gente entra numa parte aí que, claro, né? Lutero, ele também era um ser humano, ele também cometeu as suas gafes, seus enganos, né? Não diga! No fundo, também, apesar de tudo, ainda era um pecador, né, pastor? Sim. Como a gente sabe bem, né? E em 1543, ele solta um manifesto, né? É uma coisa que todo mundo bate, a Igreja Católica usou muito isso e usa até hoje, né? Não diga. Como crítica aos protestantes, né? Eu li uma revista também, acho que é Arauto que chama, vem da Igreja Católica, né? E dizendo, por exemplo, que uma alternativa seria que os protestantes se arrependessem e retornassem, né? Por exemplo, à prática do catolicismo, né? Sei.
porque foram introduzidas versões confusas e mal interpretadas de Lutero a respeito da igreja original, né, como é que era. Então a gente vê aqui, e ainda acusando de antissemita, né? E o problema é que isso daí causou um problema tremendo na Alemanha, né? Por exemplo, no próximo slide que tem aí, deve estar na página 151. Né? Ah, A gente vê aí, tem uma figura, eu peguei justamente o panfleto em alemão, como é que é, né? Fala aí sobre os judeus, a respeito dos judeus e suas mentiras, tá? Tá, de Martin Luther, né? De Dr. Martin Luther, tá sim. aí. Tem até onde foi impresso o folheto, né? Para não deixar dúvida, né? Foi em Wittenberg, e o impressor foi esse tal de Hans Luft, aí, no ano 1543. A gente vê aqui embaixo a figura de um rabino, e a gente pode ver a caracterização. Ele fez o rabino Parecido com o bobo da corte. com um rato, com as orelhas grandes e feição, justamente para chamar o cara como se fosse uma ratazana. E o rato é sempre aquele que leva uma peste, leva uma doença ruim, uma desgraça, né? E ele começou a convocar, né? Convocar o povo para que o povo não desse mais ouvidos, né, aos judeus. E a gente sabe por que ele veio manifestando essa ira contra os judeus. Porque, lembra como nós comentamos, ele levou 10 anos para fazer a tradução do Velho Testamento, que os judeus não gostavam de conversar em alemão, mesmo morando na Alemanha e sendo, vamos dizer, cidadãos alemães, tá? E ele não se conformava, ele falou, mas não é possível, depois que nós temos o Novo Testamento, agora nós estamos vendo o Velho Testamento sendo traduzido, E já ele não está conseguia a ajuda deles. e não conseguia, ele não entendia como é que o judeu não se convertia ao protestantismo, à nova religião. Como é que ele não se tornava cristão verdadeiro, né? Porque ele se mantinha arraigado só ao Velho Testamento. Apesar de terem alguns exemplos que aparecem, acho que mais para frente, de judeus, né, estudiosos, tem um de cerca de 100 anos antes que ele até fez um trabalho mostrando para os próprios judeus, né, sobre a necessidade de ser cristão, sobre o cristianismo. Falou, mas como é que é possível? Tem isso, tem a Bíblia, tem tudo, e o indivíduo não se deixa convencer. Tá? Então, E por isso, ele começou a combatê-los. E pedir para a comunidade não mais apoiar mais os judeus. Tá? Mas a coisa foi apertando, né? A coisa foi mais para frente. Ele chega, por exemplo, a condenar, né? Condenação, quando ele fala assim, ele mostra um ódio, né? Um ódio intenso e persistente contra os judeus através de acusações de coisas teológicas, morais, sociais, econômicas. Chega a partir da ideia de que os judeus são condenados eternamente por não aceitarem Jesus como Messias. Ele afirma que são filhos do diabo, citando passagens bíblicas como João 8:44, e segundo ele, a destruição de Jerusalém pelos romanos é prova visível da rejeição divina. Até aí tudo bem, né? Só que a forma como ele faz isso, ele finaliza o comentário dele nessa parte, porque depois tem muita outra coisa, ele diz, pode-se concluir que os judeus foram abandonados por Deus, não sendo mais seu povo, nem ele deu seu Deus. Tá? Então ele já começa a extrapolar, né? Lutero chega a ridicularizar a fé judaica como sendo falsa, diabólica e sem esperança, dizendo que é impossível convertê-los. Daí vem todas as outras demonstrações, né, de ódio étnico, cultural. Tá? Ele chega a dizer, expressando o seu ódio étnico, ele acusa os judeus de arrogância
por se vangloriarem de sua origem em Abraão e desprezarem os não-judeus, ou seja, os gentios. Sim. Isso tinha, né? Ele os chama de vermes, raça maldita, animais mentirosos, usurários, prostitutas espirituais e cães raivosos. Perdeu inteiramente o foco, né? Não, aí ele foi, e ele começou a estimular que, inclusive, se destruíssem as sinagogas. E daí começou o movimento até de ataque às sinagogas, né? Ele disse aos príncipes, que é quem dava o apoio, todo o suporte, que os príncipes tirassem os bens dos judeus, que não deixassem mais eles terem funções no comércio, na área da burocracia, né? da política alemã. Tudo isso chega em 1933, na Alemanha, quando o nazismo assume o comando. E tudo aquilo volta à tona. Tudo volta, inclusive é mencionado, né, pelo Hitler, pelo Joseph Goebbels, que era o ministro de propaganda alemão, dando ênfase a esses comentários escritos de Lutero. Próximo, nós vamos ver algumas posições da igreja alemã, tanto católica quanto protestante, em favor do nazismo e alguns outros problemas que acontecem aí. Pois é. Essa foi a dica do presbítero Vlander ao encerrar o nosso episódio de hoje. O tempo passou muito rápido, mas eu queria convidar você para continuar conosco, continuar ouvindo os nossos podcasts. Entre lá na nossa página, Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e você vai encontrar a apostila atualizada com todas essas referências que nós damos aqui. Nós agradecemos sua audiência e nós esperamos que você se encontre conosco outra vez. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. E no próximo episódio, sugiro que não percam. Nós vamos ver alguns depoimentos importantes. Quem gosta de conhecer alguma coisa sobre a Segunda Guerra e sobre o Holocausto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado pela atenção.